Opa! Bom, beleza? E aí, como é que vocês estão? Então, gente, oi, o Allen aqui de novo. Então, eu tava com uma ideia essas semanas e eu tava até discutindo com uma amiga minha sobre o jogo Sifu, pelo qual eu joguei até no vídeo passado, que, enfim, caso você não tenha visto, o link tá aqui na descrição. Então, eu tava discutindo com ela sobre o jogo, né? Ela não jogou, obviamente, eu tava contando pra ela da minha experiência do jogo. E aí eu achei muito interessante que, cara, que jogo incrível, velho. Eu literalmente conversando com um amigo sobre o jogo. Foi então que eu pensei, cara, isso é uma ideia legal pra trazer pro canal. E hoje estamos aqui pra literalmente dar aqui pra vocês a minha experiência sobre Sifu. Então, gente, só explicando um pouco pra vocês, Sifu nada mais é do que um jogo em terceira pessoa, que é meio naquele molde beat'em up, que no caso é briga de rua, né? Só que, tipo, com muita gente, é muito inimigo, são ondas e ondas de inimigos, e é isso aí. E aí, você como um praticante das artes marciais, que é muito inspirado em muitos filmes, né? Você vai ter que sobreviver aí a todas essas fases. O que é muito difícil, porque a cada fase que vai passando vai ficando muito difícil, porque a variedade de inimigos e de lutadores vão aumentando muito, assim como a dificuldade. Enfim, mas vamos pro que interessa. Quando eu comecei a jogar o Sifu pela primeira vez, eu fui como qualquer jogador que, né, não é um profissional da vida, mas joga do jeito que acha melhor. Que no caso era esse aqui, ó. Literalmente. Jogava doidado, com os combos que eu achava ser o correto e do jeito que eu achava legal. Fora que, né, tem umas ceninhas maneiras também de cinema, né, de muito filme de Kung Fu que eu gosto, na minha opinião. E aí, obviamente, na primeira fase eu fui batendo em todo mundo, pá. Obviamente, você aprende tem uma introdução, ele te introduz a história do tal do vilão e não sei o que, aquilo outro. Enfim, história de vingança clássica de filme de Kung Fu. Mas é aí que chega o diferencial dele. As lutas, em um certo ponto, elas começam a ser repetitivas, mas pelo fato de ter muita variedade de cenário e muita variedade de inimigos, meio que a cada cenário você vai descobrindo uma coisa nova, que meio que faz com que o teu sentimento de, poxa, tá começando a ficar chato, não fique. Entendeu? Que tu continue realmente assim, caraca, legal, gostei, um inimigo novo, como é que eu faço pra derrotar ele? E o fato de tu tá morrendo e voltando, fica muito mais legal. A primeira fase em si, ela é muito legal, porque, tipo, tem uma vibe meio urbana, né? E aí eu cheguei num ponto onde, literalmente, poxa, eu tinha minha dificuldade, mas com insistência e persistência eu ia conseguindo. Mas aí eu cheguei num ponto onde foi muito complicado, que foi o primeiro chefe da primeira fase, que no caso é o Fajar. Porque esse cara, literalmente, não tem um padrão de luta muito certo, por assim dizer. É muito aleatório, cara. Tipo, uma hora ele te dá um raspa, outra hora ele te dá uma voadora, outra hora ele te dá uma rasteira, outra hora ele pula na tua cara, outra hora ele te dá um golpe na barriga, outra hora, sei lá, ele te dá um golpe com facão, sabe? É muito aleatório, pô. Outra hora ele se esconde no bambu, outra hora ele do nada surge do nada no meio das árvores, sabe? É complicado. E, tipo, literalmente, muitas das vezes eu consegui ganhar dele, mas só que já muito velho. E aí, tipo, pô, não vale a pena, que ainda tenho mais 4 fases pela frente e eu tô velhaco já, não rola. E aí eu cheguei num ponto onde, tipo, realmente eu tive que, poxa, vai, eu tô de saco cheio e, enfim, vai com 30 e poucos anos. Foi como eu terminei a fase com 30 e poucos anos. Matei o cara, morri muito, né, meu contador de morte foi lá no talo, mas é isso. Sim, e uma coisa que eu esqueci de explicar, cada vez que você morre, aumenta 1 ano da sua morte, ou seja, morreu uma, pá. Se você não zera esse contador de mortes, vai acumulando, ou seja, morre uma, mais um, 2, e aí você envelhece 2 anos na próxima. Aí 2, mais uma morte, 3, então você envelhece mais 3, ou seja, você começa com 20, morreu 1, e aí volta com 21. Mas se você não zerou e morreu mais 1, você já volta com 24, não 23. Entendeu? Tipo, soma e vai. No final das contas, eu tava literalmente envelhecendo com 9 anos, ou seja, eu tava com 50 anos. Na próxima run, a próxima vez que eu levantava, eu já tava com 59 anos. É complicado isso aí. E aí eu cheguei num ponto onde, ok, tá. 34 anos, tá de boa, tá tranquilo, é o meu máximo, né?
Vamos pra segunda fase, vamos. Cara, pra quê, velho? Pra quê? Nossa, que bagulho difícil, velho. Que bagulho difícil, mano. Porque, literalmente, o jogo, ele vai te obrigando a ter as próprias mecânicas do jogo. Tipo assim, você quer jogar do seu jeito? Você vai jogar. Se você quiser zerar do jeito correto, vai ter que ser do meu jeito. E é isso que o jogo vai te ensinando na base da porrada. Tu apanha feio, tu te irrita. Cara, eu passei, assim, eu não sou um profissional, não sou um David Jones da vida. Então eu passei literalmente semanas, quase um mês inteiro só pra zerar um jogo. Sabe que você passa um mês pra zerar um jogo do jeito correto? Foi o que eu passei, cara. E é justamente isso que eu quero dizer, que o jogo, ele te obriga a executar as mecânicas que ele te propõe. Ou seja, se você quiser aprender a zerar o jogo do jeito correto, filho, você vai ter que aprender do jeito difícil. Que é abandonar os seus vícios, abandonar os seus combos, tudo que você sabe, esquece. Você vai ter que literalmente aprender, ir lá na salinha de treinamento, literalmente voltar a ser uma criança aprendendo, até você começar a realmente aplicar isso, e não só aplicar, ter confiança para aplicar isso. Você tem noção disso? Tipo assim, porque quando eu jogava, eu ficava com medo, literalmente, tipo, tô aqui com o cara, vem, vai. E eu tava com medo do cara de trás me bater, porque eu não sabia como esquivar, eu não sabia como defender. Ok, eu sabia como defender, mas eu perdi a vida nesse processo. Minha barra de vida diminuía, tipo, tô defendendo aqui, mas você perde vida. Aí você pensa, caraca, como é que eu vou fazer? E aí, chegando na segunda fase que eu aprendi uma coisa, que foi a esquivar. Mas, cara, que difícil, velho, era esquivar, mano. Porque é um time tão preciso. Assim, não tão preciso quanto a segunda habilidade que o jogo me forçou a aprender. Que é um time tão preciso, velho, que literalmente você fica assim, velho, eu apertei jogo, como que não contabilizou? Não, você só apertou no tempo errado. E aí, literalmente aconteceu isso, velho. E por muitas vezes eu morri e literalmente eu voltei pra estacar zero de novo, reaprendendo. E aí o jogo, ele vai te ensinando várias coisas no decorrer dele, que é os totens e as habilidades que cada um contém, e tuas escolhas nessas habilidades vão mudando. Ou seja, se antes tu escolhia só barra de vida, ou sei lá, só uma barra de estrutura maior, agora tu não escolhe mais elas. Tu escolhe literalmente aquelas que vão realmente te ajudar, não pros inimigos, NPCs ou a maioria dos inimigos aleatórios que aparecem no mapa. É literalmente pros chefões finais. Porque tu já tá começando a pensar lá na frente, no futuro. Isso não é amadurecer? Vai lá. E aí eu cheguei num ponto que foi muito divertido, em que eu apanhava, chegava numa fase extremamente difícil e tinha que voltar. Todas as vezes eu tinha que voltar, reaprender e aplicar. Voltar, reaprender e aplicar. Um conceito assim que, se na vida real já é difícil, ser obrigado a fazer isso no jogo, pelo amor de Deus, né? E aí eu chego numa outra fase que é incrível. Fase essa que me deixou com muita raiva. Obviamente, eu passei a segunda fase. O segundo chefe da segunda fase, que é o Sean, ele me ensinou uma coisa. Meu filho, você vai ter que aprender a desviar. Mas vai ter que aprender a desviar tanto nas pernas, né? Tipo, desviar, não receber golpe de baixo, quanto de cima. Ou seja, sabe? Deu embaixo também. Tem que literalmente aprender a desviar. E eu aprendi isso na marra. Enfim, depois de muito morrer, cheguei com uns 40 e poucos anos. Morri muito, mas muito assim, ao ponto de... Literalmente eu fiz isso aqui, ó. Vamos jogar. Puta que merda. Vou jogar. Não vou jogar mais isso aí, não. Tu é doido, você é chato demais, mano. Literalmente isso. Eu literalmente largava o controle e ficava dias sem jogar, mas com o jogo passando pela minha cabeça de como eu poderia fazer. E aí, cheguei na terceira fase, e aí é que mais coisas a gente foi aprendendo, porque com o decorrer do jogo, você vai pegando alguns arquivos, né, e você vai entendendo um pouco mais da história do jogo. É muito legal a história do jogo, eu não vou contar aqui porque é spoiler, enfim, jogue, né, caso você queira saber. Mas eu chego na parte que eu acho assim mais bonita em questão de arte. Obviamente, é um museu, né, arte, né, só que conta muito visualmente a história do personagem, porque nas outras fases não conta tanto assim a história do personagem, tipo visual. Você vai passando pelos cenários e vai te contando. Não, no museu sim, vai te contando uma história. Quanto mais você vai andando, quanto mais inimigos você vai enfrentando e passando pelos cenários, ele vai te ensinando sobre a história do personagem. E é muito mais conceitual, sabe? Uma arte mais japonesa, muito bonita mesmo. Enfim, dessa vez, esse inimigo ele é um pouco diferente, porque ele não exige que você ataque ele diretamente. Obviamente, se você for muito bom, você ataca. Mas no meu caso, eu tava aprendendo ainda, tava na primeira run ainda. E aí, o único jeito que eu descobri foi pegando uma arma, pá, e esperando a bichinha atacar. E aí que o jogo veio me ensinar uma habilidade que seria extremamente necessária, não só pros inimigos comuns, mas também pros chefes, que é o
aparar. Ou seja, literalmente é o parry. Você chega, no último segundo que o golpe tá pra te acertar, tu, opa, defende. E aí eu tinha que fazer isso literalmente várias vezes. Defender todas no último segundo. E foi assim que eu consegui passar dela. Obviamente, pela primeira fase dela. Que é uma fase mais calma, mais... Oh, meu Deus. Entendeu? Tipo, eu não vou lutar, eu vou lutar. E aí, tipo, depois dessa primeira fase, vem a segunda fase, que é um pouco mais agressiva, um pouco mais pra frente, né? Tipo, que realmente tem que tomar cuidado, porque são uns ataques muito rápidos. Tipo, é um time, assim, que não dá pra tu defender. É literalmente só desviar. Então... meio que não rola. E aí a gente chegou, quer dizer, eu cheguei, né, ao fim dessa fase e ok, foi difícil, obviamente, não foi a mais difícil, inclusive eu achei uma das mais fáceis pra mim, na minha opinião. E aí eu cheguei num ponto onde a maioria dos inimigos, né, dessa quarta fase, tinha assim um combo de todas as outras que passaram nessa aqui agora. Obviamente, tem inimigos novos, claro que tem, né, mas tava mais pra um combo das fases que passaram se juntando numa só. E aí, literalmente, foi a mesma coisa, né? Difícil, bem difícil, mas cheguei no final da fase. E essa aqui também foi uma das mais fáceis, porque são ataques simples. É desviar, desviar, desviar e desviar. E no momento exato, ou usar a sua barrinha de foco, que é aquela que fica embaixo. Eu gosto muito do golpe no olho, que é o... que é literalmente só isso. Obviamente, não ganhei sem morrer. Passei literalmente morrendo algumas vezes. Mas foram, de todas as fases, foi a que eu morri menos. É uma das mais fáceis, não é a mais fácil, né? Mas, enfim, consegui passar. O que me leva à última fase. E essa, meu amigo, essa eu sofri. Porque é como se fosse todas as outras fases, só que bufada. Literalmente, imagina que todos os inimigos agora têm uma barra de vida maior. Todos eles têm a barra de estrutura maior, que me leva literalmente a, tipo assim, ter muito trabalho. E muitos inimigos poderosos, sabe, os inimigos mais fortes? Não é só um inimigo forte pra vários inimigos menores, tipo, padrão. Não, são vários inimigos fortes, tipo, combo de 3, né? O que é muito complicado. Mas, literalmente foi uma fase onde que eu realmente tive que aprender de novo, né? Revisitar alguns conceitos e ter confiança. Umas coisas que esse jogo te exige é você voltar a aprender movimentos novos, combos novos e aplicar na prática, mas com confiança, porque se você não tem a confiança, não tem a segurança e tá no controle da própria emoção, de tipo assim, tô aqui lutando contra 10 caras e eu tô literalmente aqui lutando contra um, tô derrotando um aqui, se eu não tenho a confiança na minha habilidade de que eu vou conseguir esquivar, eu vou conseguir defender esse cara e ninguém vai conseguir chegar perto de mim, cara, se eu deixo a emoção me levar, o desespero ou o medo, a ansiedade, eu acabo perdendo. E isso aconteceu por diversas vezes, principalmente nessa última fase. E aí, ok, passamos toda a fase, chegamos finalmente no Yang. E aqui, amigos, eu me encontro no maior desafio que eu encarei no jogo inteiro, que é literalmente o Yang, ele é imune ao nosso foco. Muitos dos oponentes das fases eu passei justamente pelo uso do foco. O tanto que eu usei essa habilidade não tá escrito. Mas o Yang, ele é imune a esse foco. Ou seja, não tem como você focar nele. Pelo que o jogo diz, ele mesmo ensinou isso pra gente. E aí eu falei, agora minhas habilidades vão ser postas à prova. E olha, que coisinha difícil, velho. E aí eu cheguei num ponto onde morrer agora era mais necessário do que nunca. Literalmente um Dark Souls da vida, pô. O tanto que eu morri muito. Acho que se somar todas as vezes que eu morri nas outras fases e juntar mais um pouquinho, acho que dá o tanto vezes que eu morri pro Yang, cara. Enfim, o Yang, ele tem um elemento da terra, que é o da cura. E aí, literalmente, a dele é aparar. Por isso que foi necessário eu voltar a fases anteriores pra escolher uma habilidade específica, porque senão seria muito difícil derrotar ele pelos métodos convenientes, né? Os métodos normais de combo. E literalmente aprender o time dele. Era morrer pra entender o time dos ataques dele, pra literalmente esquivar na hora correta e aparar na hora correta e atacar com rapidez na hora correta. Porque quando você apara, a sua barra de estrutura aumenta, mas quando você esquiva, a sua barra de estrutura diminui. Então você tinha que ter um equilíbrio entre aparar para causar dano à estrutura dele, mas também o equilíbrio de esquivar para que a sua barra de estrutura não ficasse tão alta e ele quebrasse e assim fizesse você receber um dano muito grande. E aí eu chego num ponto que literalmente esse equilíbrio foi muito difícil de conseguir, mas depois de muito morrer eu consegui. E aí é que a gente chega na segunda fase, que tem alguns ataques muito impossíveis
níveis, alguns novos, mas que pelo menos não são tão difíceis de masterizar. É relativamente fácil, mas eu considero essa segunda fase um pouco mais fácil do que a primeira, né? Até porque você já vivenciou muita coisa na primeira fase e já aprendeu o suficiente para pelo menos não morrer tanto numa segunda fase. E aí eu cheguei nesse ponto onde morri algumas vezes, claro, mas não tanto quanto a primeira. Masterizei, levei um tempo, mas finalmente consegui. E aí é que vem o maior tapa na cara que esse jogo me deu, que foi literalmente seu caminho de vingança. Tudo que você aprendeu, tá, você aprendeu, mas você vai ter que fazer agora tudo de novo, e agora vai ficar mais difícil, porque não é fácil perdoar. E aí é que eu chego num momento primoroso do jogo. Perdoar nesse jogo é extremamente difícil, porque o método para perdoar é: você derrota o chefe na primeira fase, você derrota ele na segunda fase, entre aspas. Você não tira a barra de vida dele, você não decai. Você decai a estrutura por 2 vezes. E já é muito difícil você fazer isso pela primeira vez e não ter a ansiedade de apertar literalmente o triângulo e bola ou o Y e o B. Porque você está acostumado a finalizar todo mundo. Literalmente matar todo mundo. Você está acostumado com a matança. E agora você tem que literalmente fazer isso por 2 vezes, o que é muito difícil. E literalmente apertar no botãozinho da esquerda para poupar. E a cada chefe novo que você faz isso, o que é muito difícil, você literalmente usa o princípio do Yang nos chefes de agora, que é aparar no momento correto e esquivar no momento correto. Ou seja, você vai ter que ter a confiança que você teve nos NPCs normais com a sua habilidade, agora para todos os chefes, elevando ainda mais a dificuldade, fazendo com que você masterize e aprimore ainda mais as suas próprias habilidades que você tem. Se você acha que é bom, agora você vai ter que ser realmente melhor do que você era, melhor do que você foi. E aí nesse ponto vem uma das lições maravilhosas que eu até pesquisei sobre depois, que é o Uda, né, como o jogo fala, que é literalmente uma arte marcial, um ensinamento, aprendizado, por assim dizer, que é literalmente sobre as virtuosidades da vida, tipo coragem, sabe, equilíbrio, a destreza, agilidade, sabe? Coisas assim que são as virtudes da vida, que são sentimentos bons, que aí é literalmente, sabe? Você perdoar, você não agir pelos próprios impulsos ou pelas próprias emoções, ser literalmente capaz de deixar ir, deixar fluir. E literalmente o jogo ele te mostra isso. Você não precisa mais se preocupar, você sabe, você agora tem a confiança de que é mais rápido. Suas mãos, assim como o narrador fala no jogo, suas mãos se movem como um relâmpago. Você mostra para o inimigo que você é mais forte, que você não precisa matá-lo. Você já mostrou para ele que você consegue vencê-lo. Ele sabe que não consegue te derrotar. E ele entende que mesmo você, com o poder que tem, não quer matá-lo. Ou seja, você o desarma, não só fisicamente na luta, mas também por dentro, internamente. Logo, ele acaba desistindo da luta, porque ele entendeu que literalmente você é o Sifu, é o mestre. E é por isso que eu considero esse jogo... Calma, ainda não, vamos chegar lá. Enfim, cada chefe ele tem uma animação nova, tem um final diferente. Ele não quer mais lutar. O próprio Fajar, que lutava como um animal feroz, ele desarma. Assim como o Sean, ele entende que o que ele fez não foi bom, não foi justo. Ele literalmente tomou o lugar do próprio pai. A própria Kuroki, que já tinha desistido de lutar quando conseguiu a sua vingança contra a irmã. Por isso, ela muito aconselha o próprio protagonista sobre o assunto, sobre vingança, que não vai nos levar a lugar nenhum. A própria Jin Feng, a CEO, ela meio que já tá velha demais. Ela ainda luta com o protagonista, mas percebe-se que não tem mais aquele olhar. E quando a gente chega no Yang, ele meio que não se arrepende do que fez. O que eu fiz foi justo. Eu salvei pessoas, eu usei o dom pro bem. Vocês quiseram esconder isso do mundo. E agora eu tô usando isso para ajudar as pessoas. Não é à toa que o santuário é conhecido no jogo como um lugar de cura, como um lugar de restauração. E justamente quando a luta acontece e você, pela segunda vez, não o derrota, não o machuca, mas sim o poupa, perdoa, é aí que uma nova batalha se inicia. Que dessa vez não tem barra de vida, não existe mais nada, é apenas a sua barra de estrutura, a sua postura. Tanto é que você pode apanhar, você pode literalmente bater, você pode literalmente fazer o que quiser, mas nada mais te derrota. Porque agora é como se fosse uma luta de espíritos, uma luta de propósitos, uma luta de almas. E aí literalmente quando você vai finalizar o Yang, o mesmo golpe que ele usou no pai do protagonista no início do jogo, ele literalmente não finaliza. Ele segura a mão
e entende que essa é a vingança perfeita. Esse é o caminho. Isso é Uda. E numa cena pós-créditos, acaba literalmente com o nosso protagonista não mais utilizando os medalhões para reviver como a gente utilizou durante todo o jogo. Onde um aluno ele chega pro protagonista e o chama não pelo nome, mas pelo que ele é, um verdadeiro Sifu. E é sobre essa história, e é por isso que eu considero Sifu um jogo que é um verdadeiro milagre. Enfim, gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um pouco complicado de fazer porque, enfim, eu não tinha tanto material, minha captação do jogo aqui não era tão boa, mas tentei fazer o meu melhor aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Se tiverem gostado, deixa o gostei aqui, por favor, comenta alguma coisa. E se você gostou desse tipo de formato de vídeo, onde eu literalmente faço uma review sobre o jogo, falo mais sobre ele, sobre a minha experiência com esse jogo, comenta aqui também, ou se tiver alguma ideia, coloca aqui também, tipo, pô, acho legal tu fazer isso, cara. Tô aberto aqui a ideias, a sugestões e opiniões. Enfim, fique com Deus e falou!